Oi pessoal, tudo bem? Como foram de férias? Bom, agora nesse bimestre nós vamos falar sobre reabilitação dentária indireta já no núcleo formativo 2. Eu sou a professora Marcela e vamos lá para a primeira aula desse núcleo. A gente vai começar falando sobre introdução aos conceitos de prótese parcial fixa, onde a gente vai chamar muitas vezes de PPF. A gente vai abreviar prótese parcial fixa como PPF. O que é essa PPF? Quando que a gente indica uma PPF? Quais são os elementos constituintes? O que eu preciso fazer para que eu consiga sucesso na minha reabilitação? Vamos lá. Então, nessa aula a gente vai estar falando de prótese fixa e nós estaremos falando sobre qual é a função da preparação dos dentes. Então, novamente, o que é, para que serve, quando que eu indico a prótese parcial fixa e como que eu consigo sucesso nesse tipo de reabilitação. Então, agora a gente vai entrar com os conceitos. O que é a prótese dentária? É a especialidade odontológica referente ao diagnóstico, plano de tratamento, reabilitação e manutenção da função oral, do conforto, estética e saúde de pacientes com condições clínicas associadas à ausência e deficiência de dentes ou tecidos maxilofaciais e a substituição por aparelhos ou restaurações biocompatíveis. Então, nada mais é do que eu repor um elemento ausente, certo? A prótese parcial fixa, ela já é um ramo da prótese dentária. Nós temos dentro da prótese dentária a prótese parcial fixa, a prótese parcial removível, a prótese total, a prótese sobre implante. Então, o que é a prótese parcial fixa? É o ramo da prótese dentária relacionado à substituição ou restauração dos dentes por substitutos artificiais cimentados aos dentes pilares e que não podem ser removidos pelos pacientes. Então, nós utilizamos um cimento onde a gente cola aquele elemento no nosso pilar, no nosso dente preparado para receber essa infraestrutura. Outro tipo de definição é o termo geral para qualquer prótese que esteja firmemente fixada a um dente ou dentes naturais ou a um ou mais implantes ou pilares de implantes dentários que não pode ser removido pelo paciente. Ou seja, é uma coroa artificial, uma prótese total fixa ou uma prótese parcial fixa. São os nomes que a gente usa, ok? Então, qual que é a necessidade de nós substituirmos dentes ausentes? Então, eu dependo dos desejos, o que eu preciso avaliar? Os desejos do meu paciente em melhorar essa função oral dele, né? Então, olha lá, e isso depende do quê? De fatores geográficos, de fatores culturais e socioeconômicos. Por exemplo, nas sociedades não industrializadas, para que eu preciso de um dente? Para função, mastigação e ausência de dor. Basicamente, esse é a premissa que ele busca quando ele quer substituir um dente que ele perdeu. Já nas sociedades industrializadas, nós temos o aspecto social e a comunicação extremamente relevantes aqui. Ou seja, a razão fundamental é a estética. Porque os dentes, o sorriso, é o cartão de visita de um paciente, né? De uma pessoa, de um ser humano. Então, aqui eu já preciso de um sorriso agradável, de uma estética interessante para falar em público, por exemplo, ou quando eu quero passar uma imagem, uma ideia de confiança, de segurança, de autoridade, de poder, enfim. Então, e como que isso foi acontecendo? Como foi evoluindo essa necessidade da gente repor um elemento ausente? Então, o controle da cárie, né, da doença cárie e da doença periodontal foi ficando cada vez melhor esse controle. Foram sendo feitas mais pesquisas e isso fez com que diminuísse a perda de dentes.
ou seja, principalmente nos indivíduos mais jovens. Então, isso foi muito bom para a gente diminuir a perda de dentes. Mas os dentes que já haviam sido perdidos, eles precisavam ser repostos. E aí, o que a gente utilizaria para repor? Por exemplo, a prótese parcial fixa e a prótese sobre implante. Então, isso aqui é muito interessante porque Brånemark, que foi o pai ele quem descobriu a osseo-integração, na verdade, ele é um médico, um ortopedista, e ele chamava os pacientes que não possuíam dentes de inválidos orais. Por quê? Porque se você não tem uma perna, ou se você não tem um braço, enfim, se você não tem um membro, as pessoas tendem a ter compaixão ou dó, né, de você. Enfim, gera algum sentimento de compaixão. Agora, quando você não possui os seus dentes, as pessoas riem. Você vira um motivo de sarcasmo, por exemplo. E isso é muito triste. Então, ele chamava os pacientes que ele via que não tinham dentes de inválidos orais. E aqui, então, nós temos vários aspectos, né? Vários casos aqui, ó. O paciente perdeu os 2 dentes, os incisivos centrais. Olha essa atriz aqui, isso aqui foi feito uma brincadeira, na verdade, onde vários atores famosos tiveram seus dentes removidos para ver como é que ficava a estética, né, desse tipo de paciente. E é isso que a gente vem. Aqui eu tenho implantes instalados para reabilitar com implante. Aqui eu tenho somente 3 dentes, mas olha só, já não tenho praticamente osso, né? Quando eu tenho que pensar em implante, eu preciso de osso, né, para que ele fixe, né, que o implante cole no osso. Aqui, por exemplo, eu tenho uma boca totalmente edêntula, totalmente desdentada. E então a gente vai agora ver o que a gente pode fazer por esses pacientes que perderam 1, 2, 3 ou todos os dentes. Então, quais são os fatores que eu tenho que considerar para escolher o tipo de prótese que eu quero? Eu tenho que levar em conta fatores biomecânicos, fatores periodontais, como é que está a saúde periodontal daquele paciente. Eu tenho que olhar os fatores oclusais, como que é a mastigação desse paciente, como que é a função, a fonética, né? Como que ele fala, como que ele conversa, como que são os tecidos da boca desse paciente, quais são os fatores estéticos. Os fatores financeiros também são muito importantes, porque não adianta a gente querer colocar num paciente que não tem a mínima possibilidade de pagar vários implantes para colocar na boca, a gente querer reabilitar com uma prótese protocolo, por exemplo, que nada mais é do que uma dentadura, só que ela fica fixa sobre os implantes na boca se o paciente não tem a mínima condição. E não é, no caso aqui, só uma condição financeira nesse caso, porque se o paciente perdeu, qual foi o real motivo que fez com que esse paciente perdesse todos os dentes? A gente tem que levar isso muito em consideração, porque se ele perdeu os dentes, no mínimo ele não tinha muito cuidado com esses dentes, ou porque não podia cuidar, ou porque não teve orientação, mas aí é complicado você reabilitar com o que há de melhor se você não conseguir mudar o hábito, né? O padrão de comportamento com cuidado da boca desse paciente. E qual que é o anseio desse paciente? Isso é muito importante. Qual que é a expectativa desse paciente? Porque principalmente mulher, elas chegam ali com uma foto de uma artista famosa, eu quero meu sorriso desse jeito, doutora. E aí você fala, ai, como que a gente faz, né? Então, o que é importante? Atenção, atenção, alunos. Todas as restaurações em prótese fixa, elas são confeccionadas de maneira indireta. O que é isso? Nós moldamos a boca do nosso paciente ou o dente que nós preparamos e esse material, essa moldagem, ela é enviada ao laboratório e aí o técnico em prótese dentária vai confeccionar a nossa restauração indireta para depois voltar para o nosso consultório e nós cimentarmos ou então instalarmos essa prótese, essa peça na boca do nosso paciente. Então, ou seja, sobre um modelo analógico ou virtual e não diretamente na cavidade bucal. Né? A gente mudou o núcleo, agora nós estamos em restaurações indiretas. Quando era direto, então era feito diretamente na cavidade bucal do paciente, agora não mais. Então, isso é muito importante para vocês gravarem.
Então, qual que é o princípio básico de todo tipo de restauração que nós fizermos no nosso consultório? Simplificação. Nós precisamos partir do mais simples para o mais complexo. Então, isso envolve uma série de etapas, mas sempre buscando a forma mais simples de conseguir o nosso resultado final. Então, qual que é a classificação da prótese parcial fixa? Então, nós temos uma classificação, por exemplo, quanto ao tipo. Quando ela é, por exemplo, uma coroa total. Como que ela funciona quando ela é uma coroa total? É uma restauração extracoronária, ou seja, ela não está contida dentro do dente, nós precisamos preparar uma parte maior do dente, que envolve todas as faces axiais de um dente. Pode ser confeccionada em liga metálica, em resina composta, em cerâmica ou na combinação de metal com alguns dos materiais estéticos, tá? Elas são chamadas de coroa total metálica, quando ela é todinha feita de metal. Metaloplástica, quando ela tem a infraestrutura de metal e a cobertura de resina. Metalocerâmicas, quando a infraestrutura é metal e a cobertura é porcelana ou cerâmica. E as coroas de cerâmica pura, tá? Nesse exemplo aqui que eu coloquei, eu tenho duas coroas de cerâmica pura e aqui embaixo eu tenho uma coroa total metálica, que praticamente a gente não usa mais hoje em dia, porque todo mundo quer o quê? Quer uma restauração estética. Não é à toa que hoje também os pacientes nos procuram muito no consultório para substituirmos as antigas restaurações de amálgama por restaurações de massinha da cor do dente, segundo o paciente fala, né? Que são as restaurações de resinas. Então, elas podem ser, as coroas totais podem ser unitárias, quando a gente reabilita um elemento só, ou elas podem ser múltiplas, que é quando eu tenho a reabilitação de mais de um elemento. Vejam só, aqui eu tenho 2 dentes pilares que foram preparados e um dente ausente, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma prótese parcial fixa de 3 elementos, 1, 2 e 3. 2 que vão vir sobre os pilares e um que vai substituir o elemento ausente. Certo? Então, elas podem ser ainda, quanto ao tipo, também parciais, né? É uma restauração onde alguma face do dente fica sem preparo, ou seja, não é quando todas as faces axiais são preparadas. Elas podem ser confeccionadas nos mesmos materiais, ligas metálicas, resina composta ou cerâmica. E são elas as inlay, onlay, overlay, coroas 3/4, coroas 4/5, 7/8 e as nossas queridinhas facetas laminadas. Quando que eu tenho uma inlay? Eu tenho uma restauração intracoronária, porque ela se restringe ao perímetro dentro do dente, então ela vai ser já chamada aqui de intracoronária. Do tipo classe 2, que pode ser, na verdade, uma MO, uma OD, ela pode, na verdade, ser uma classe 1 também, só dentro da face oclusal e não envolver uma face proximal. Ela pode ser uma cavidade composta de mais de 2 faces, ela pode ser uma MOD também, que ela vai continuar sendo uma inlay. Ela só vai passar a ser uma onlay, por exemplo, quando ela envolver uma cúspide. Vejam bem, e aí quando eu tenho a onlay, vou colocar aqui para frente. A onlay, eu já passo a ter uma restauração, um preparo extracoronário, porque eu saio de dentro do perímetro interno da coroa. E aí, quando eu envolvo uma cúspide somente, eu já não tenho mais um preparo intracoronário, eu tenho um preparo extracoronário, tá? Então, a onlay é quando eu envolvo 1 ou 2 ou 3 cúspides, tá? Também podem ser confeccionadas os mesmos tipos de materiais. Então, a overlay é quando eu envolvo todas as cúspides e uma face lisa, a vestibular ou a palatina ou lingual, certo? Também elas podem ser confeccionadas os mesmos materiais da inlay. Ainda dentro do quesito parcial, nós temos os laminados cerâmicos, né? Que são as facetas laminadas ou lentes de contato. É uma restauração que consiste em uma fina camada de cerâmica ou mesmo resina composta e ela é fixada com cimento apropriado na face vestibular dos nossos dentes. Elas são indicadas para melhorar a estética do paciente, tá? Então não é qualquer pessoa, digamos assim, que pode
que pode usar a faceta, as lentes de contato ou as facetas, que nem hoje todo mundo fala, nossa, elas são as queridinhas do momento, não precisa desgastar o dente, e não é bem assim. Tá? Muitas vezes a gente precisa fazer sim pequenas correções. É muito raro o caso do paciente que vem que você praticamente não encosta a broca no dente daquele paciente. Tá? E como vocês sabem, esmalte hoje a gente não desgasta à toa de jeito nenhum. Então a gente tem que ter prudência, a gente tem que ter bom senso, né? Avaliar a idade, qual que é a expectativa daquele paciente. Porque senão o paciente vai ficar frustrado, nós vamos ficar frustrados e você já pôs a broca naquele paciente e não tem como voltar para trás, certo? Então, as facetas hoje, os laminados são consideradas a menina dos olhos da odontologia atual, né? A gente tem aqui um caso com facetas de resina e aqui um caso com laminados de porcelana, tá? De cerâmica pura. A diferença entre facetas de porcelana e lentes de contato é somente a espessura, tá? Onde nas lentes de contato a gente tem uma espessura de 0,2 milímetros, 0,3 no máximo. E uma faceta ela pode ter meio milímetro, 0,6 milímetros de espessura, tá bom? Depende do tanto que ela tem que mascarar, depende da habilidade do protético, do tanto que você desgastou. Enfim, tem uma série de fatores aí que precisa ser avaliado para definir qual que a gente vai usar em cada paciente. Nós temos também a prótese fixa adesiva. Esse aqui é um caso do meu consultório que eu coloquei para vocês. Quando que ela é indicada? Para a substituição de apenas um elemento ausente e normalmente quando os pilares estão íntegros. Ou seja, uma prótese pouco invasiva. O desgaste ele é somente em nível de esmalte e ele é reversível porque praticamente a gente não altera a face do nosso paciente, o esmalte do nosso paciente. Então, aqui eu tenho um caso onde o paciente não tinha um lateral, perdeu o lateral, né? Aí a gente fez um pequeno desgaste por palatina, tanto no incisivo central quanto um apoio no canino, muito leve o desgaste, e aí a gente mandei fazer em São Paulo essa fixa adesiva porque ela foi, a base é de zircônia e aí depois de cimentado, né? É cimentado também na boca do paciente. Essa é uma prótese fixa adesiva, ela é muito, muito conservadora e é um resultado muito interessante, principalmente quando a gente visa substituir um elemento ausente mais anterior, tá? Posterior dá também, é possível de ser feito, mas aí a gente já tem que desgastar um pouquinho mais os pilares. E a gente tem a famosa prótese sobre implante também, que veio para modificar, para trazer muitas opções para os nossos pacientes. Principalmente quando a gente fala em qualidade de mastigação. A maior revolução na reabilitação de áreas edêntulas seguramente foi estabelecida pelos implantes de titânio. Esses representam os artifícios que mais se aproximam do conceito completo de reposição dentária, porque nada mais perfeito do que Deus nos deu, os nossos dentes, tá? Em primeiro lugar, sempre a qualidade é com o que você já tem na boca, que são os nossos dentes, tá? Em termos de qualidade de mastigação, a primeira opção quando a gente perde um dente é implante, sempre. A segunda opção seria uma prótese parcial fixa. A segunda, terceira, a quarta opção, no caso um é nosso dente, depois é implante, depois fixa, depois seria as próteses parciais, as PPRs, que são as próteses parciais removíveis, e por último, em termos de qualidade de mastigação, a menos efetiva são as dentaduras ou próteses totais. Então aqui, gente, vejam bem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 implantes instalados, isso aqui a gente chama de prótese protocolo. Tá? É uma dentadura que ela é fixa sobre esses implantes. Eu também tenho a opção de fazer uma overdenture, que é também uma dentadura, só que ela não é totalmente fixa. Ela é removível para o paciente conseguir higienizar. Geralmente eu não preciso de tantos implantes assim para uma overdenture, mas é uma opção muito interessante também. E aqui eu tenho uma perda unitária, um implante que foi
colocado, né, que foi instalado, e depois eu vou instalar a prótese sobre implante, que é o que o paciente deseja, que é o dente, né? Então, o que eu tenho a avaliar no meu espaço protético? A indicação para a prótese parcial fixa dependerá da quantidade de dentes que a pessoa perdeu, do posicionamento e da extensão do chamado espaço protético, ou seja, o local em que um ou mais dentes seriam colocados. Então, como eu mostrei naquele caso da prótese parcial fixa de 3 elementos, aqui eu tenho 2 dentes e aqui eu tinha um espaço entre esses 2 dentes, né, o dente que eu perdi. Então, eu vou preparar esses 2 dentes, que serão chamados então de pilares, e o pôntico é o dentinho falso, que vai vir no meio, vai ser segurado pelos 2 dentes que serão cimentados nos meus pilares. Então, olha aqui, quais são os elementos constituintes da minha prótese parcial fixa? Então, eu tenho os retentores, que são as peças que serão instaladas nos meus pilares, que são os dentes adjacentes ao espaço do dente que foi perdido, tá? Então, aqui eu tenho os meus pilares que foram preparados e aqui o análogo dele na peça vai ser chamado de retentor. O pôntico é o dente falso que vai ser substituído, e aqui, ó, eu tenho os conectores entre o retentor e o pôntico. Então, eu tenho o dente suporte ou pilar, que são os elementos que suportam a PPF e eles podem ser terminais ou intermediários. Quando que ele é terminal? Quando eles estão localizados nas extremidades do espaço protético. Então aqui, ó, eu tenho 2 pilares terminais. E quando que eu tenho o intermediário? Eles estão localizados entre o dente e o suporte terminal. Então aqui, ó, aqui eu tenho o intermediário. Esse aqui é o meu pilar terminal, meu pilar terminal, e aqui eu tenho o intermediário, certo? Então, o retentor restaura o dente suporte e possibilita a substituição do elemento ausente. O retentor é esse e esse. O pôntico é o dente que você perdeu, tá? Que está sendo substituído na peça. E os conectores estabelecem a união dos retentores aos pônticos, como mostra bem o desenho ali. Então, aqui novamente outro exemplo, ó. Eu tenho um dente pilar aqui, eu tenho 2 espaços sem dente, que eu perdi o dente, né? E aqui eu tenho mais 2 pilares. Então, esses aqui são os meus pilares primários, e aqui eu tenho um pilar secundário, tá? Aqui eu tenho os retentores que vão substituir o conector interno, o conector externo, só mostrando a localização e a posição desses elementos constituintes de uma PPF. Então, eu vou honrar as leis, quais são os requisitos para a PPF, né, para eu conseguir preparar uma prótese parcial fixa. Eu preciso honrar as leis biológicas, eu preciso reparar as anomalias, recuperar o órgão dentário, atender às leis mecânicas, atender aos princípios estéticos e bem como preservar a saúde do órgão dental. Esses são os requisitos. E quais são os objetivos? O que eu pretendo com isso? Conseguir uma estabilidade oclusal para aquele paciente, assentamento correto nos pilares preparados, dar proteção aos tecidos adjacentes, proteger os dentes que servem de suporte, deve ser de fácil higienização e não apresentar superfície retentiva, porque quando eu tenho uma superfície retentiva ali no pôntico, por exemplo, onde vai ficar alimento retido entre a peça e a gengiva, muitas vezes o paciente não consegue higienizar. E aí vai formar placa ali por baixo, nos pilares adjacentes, e a gente vai perder aquela peça inteira por cárie secundária. Então, ele tem que ser de fácil higienização e tem que ser expulsivo o pilar por baixo, justamente para não guardar, não juntar alimento ali. Ela deve ser suficientemente sólida para não torcer ou se romper facilmente. E ela deve satisfazer os princípios de funcionalidade, conforto e estética para o nosso paciente. Então, o sucesso dos trabalhos de PPF na clínica ele está diretamente associado a um correto e criterioso planejamento que deve ser individualizado para cada paciente e atender às necessidades de cada um deles, né? As necessidades funcionais, as necessidades emocionais, fonéticas,
né? Emocionais que eu digo é as expectativas daquele paciente. Então, quando ele chega com uma expectativa irreal, é obrigação nossa trazer esse paciente para a realidade, né? Ou falar que você não vai tratar aquele paciente. Então, o que eu preciso para ter um sucesso na minha prótese parcial fixa? Eu preciso de um exame clínico criterioso, de um planejamento minucioso, eu preciso adequar as expectativas reais e necessárias daquele paciente, eu preciso verificar quais são as condições financeiras daquele paciente e adequar o meu planejamento do meu caso para isso. Eu tenho que levar em conta a dificuldade do meu caso, a qualidade do periodonto desse paciente, o estado geral de saúde dele, a previsibilidade estética, o que a gente espera conseguir com esse planejamento que eu vou passar para o meu paciente, a disponibilidade de tempo e de comprometimento do paciente. Gente, isso aqui é muito importante, tá? E eu preciso avaliar se tem a presença ou não de parafunções, se esse paciente ele tem o hábito de bruxismo, de apertamento, né? Quais são os hábitos ruins que esse paciente tem que vai alterar o prognóstico da minha reabilitação. Então, gente, não há sucesso sem dificuldade. Quem disse isso foi o pensador Sófocles. E aqui, em homenagem a ele também, eu coloquei a escultura que se chama O Pensador de Rodin. E eu preciso que vocês, para essa disciplina de prótese, vocês estudem muito. Porque não é uma disciplina fácil, mas é uma disciplina apaixonante. Eu espero que vocês embarquem com a gente nesse processo com muita responsabilidade e com muita determinação e vai dar tudo certo. Então, as referências utilizadas para essa aula são essa. Muito obrigada e até a próxima!